Olha, muitos médicos, né, logo que terminam a formação, a residência, ficam com aquela ideia na cabeça. Ter o próprio consultório, aquele cantinho com a sua cara, sabe? Total. É um sonho comum, sim. Aquele espaço para chamar de seu, fazer do seu jeito. Mas aí vem aquele frio na barriga, né? Porque não é só sonho, é um desafio e tanto. Mistura de empolgação com um certo receio. Exatamente. Essa busca por autonomia, por construir algo, mas que, bom, esbarra em perguntas bem práticas. Será que eu consigo? Por onde eu começo? É uma mistura forte, sim, de vontade e um pouco de apreensão. E é bem aí que a gente vai focar hoje. Vamos tentar desvendar essa jornada de abrir um consultório. Olhar os desafios, as contas que não fecham no começo, a importância de planejar e até mudança de mentalidade que isso exige. Uhum. A gente vai usar como base o material que a gente analisou, né? Isso. A ideia é clarear um pouco os passos, as reflexões que são importantes para quem está pensando em seguir esse caminho na medicina. Vamos dar uma espiada, então, no que tem por trás daquela porta com a plaquinha, né? O dia a dia, os perrengues. Vamos lá. A faísca inicial. Bom, depois da residência, o caminho mais comum é ir para hospitais, clínicas de terceiros. O que será que acende essa vontade, às vezes, tão forte, de ter o próprio espaço? É só querer mais liberdade? Então, a liberdade conta muito, claro. Mas muitas vezes o que realmente empurra para isso é o incômodo, sabe? As limitações de trabalhar no espaço dos outros. Ah, tipo... O material que a gente viu traz uns exemplos bem claros. Falta de controle na agenda, por exemplo, processos que não são seus, e até o ambiente físico mesmo. O ambiente? Como assim? Uma sala é uma sala, não... Mais ou menos. Imagina você atender numa sala cheia de fotos da família de outro colega, diplomas que não são seus pendurados na parede. O relato que a gente analisou fala bem dessa sensação de deslocamento. Entendi. Fica impessoal, né? Exato. Parece que cria uma barreira assim que atrapalha um pouco a conexão com o paciente. Daí nasce aquela vontade de ter um lugar que mostre quem você é profissionalmente, sabe? Que passe confiança, que seja acolhedor de verdade, um lugar que diga: aqui sou eu. Faz todo sentido. Criar um ambiente de confiança mútua. Mas aí, bom, aí vem os medos, né? Os grandes fantasmas. Pelo que a gente viu, são dois principais. Será que vou ter paciente suficiente? E como é que eu vou pagar as contas? O pavor da agenda vazia e da planilha no vermelho. Isso, são os clássicos. E eles levam direto para a matemática da coisa, que o material detalha bem. A primeira lição que às vezes é meio dura é: as despesas são certas. Todo mês elas chegam. Já a receita é sem certa. Eita! Aluguel, condomínio, salário da secretária, isso não falha. Agora, o número de consultas, principalmente no comecinho, pode variar muito. E como é que se lida com essa matemática? O material falava em tipos de custos diferentes, né? Sim, e essa diferença é chave. Custos fixos versus custos variáveis. É fundamental entender isso. Os fixos são aqueles que, olha, não mudam muito. Não importa se você atendeu um paciente ou 50 naquele mês. Tipo o aluguel, né? Exatamente. Aluguel, o salário da equipe, a internet, aquele software de gestão que você paga mensalmente, eles estão lá, chova ou faça sol na sua agenda. Ok. E os variáveis? Esses só aparecem se tiver atendimento, se tiver procedimento. Por exemplo, o material específico que você usa para uma aplicação, luvas, agulhas, ou os impostos sobre o valor da consulta, talvez a comissão de um colega que te ajuda pontualmente. Ah, entendi. Se não atendeu, não teve aquele custo específico. Isso. Entender essa diferença é o primeiríssimo passo para não se perder nas contas e para poder planejar direito. Ok, faz sentido. E isso leva para um conceito que o material bate bastante na tecla, o tal do ponto de equilíbrio. Parece importante, mas o que é isso na prática? Pensa no ponto de equilíbrio como a linha d'água do seu negócio. É o faturamento mínimo mesmo, que você precisa ter para cobrir absolutamente todos os seus custos, os fixos e os variáveis. Ah, o famoso 0 a 0. Exatamente. O 0 a 0. Abaixo disso, você está pagando para trabalhar, está tendo prejuízo. Acima dessa linha, aí sim começa a sobrar alguma coisa, começa o lucro.
Saber esse número antes de abrir as portas é vital. Para ter uma meta, né? Para saber o quanto precisa gerar. Isso. É ele que te diz, ok, a partir daqui, meu consultório parou de queimar dinheiro e começou a respirar sozinho. Errar nessa conta inicial é como, sei lá, construir a casa na areia. E como é que se acha esse número? É muito complicado. Olha, a fórmula em si envolve dividir os custos fixos pela margem de contribuição, mas o conceito é o mais importante. Quanto maior o seu custo fixo, tipo um aluguel caríssimo, uma equipe muito grande, maior vai ser o faturamento que você precisa ter só para empatar. O que aumenta o risco, imagino. Muito. Principalmente no início, quando a receita ainda é mais instável. Aumenta a pressão. E essa margem de contribuição? O que seria isso de forma simples? Imagina assim, sua consulta custa, sei lá, R$ 300. Se você gasta uns R$ 50 de custos que são diretamente ligados àquele atendimento específico, tipo imposto, um material descartável, a sua margem de contribuição é R$ 250. Certo. São esses R$ 250 de cada consulta que vão, primeiro, cobrir todos aqueles seus custos fixos do mês, aluguel, salários, etc. E só depois que tudo isso tiver pago é que começa a gerar lucro de verdade. Cada serviço tem que contribuir um pedacinho para pagar as contas fixas. Entendi. Clareou agora. Então, ter custo fixo alto logo de cara é um perigo. Como é que o pessoal costuma dar um jeito nisso no começo, segundo o que a gente viu? O material aponta umas saídas bem inteligentes e que são muito comuns hoje em dia. Uma é começar sublocando horários no consultório de um colega que já está estabelecido. Ah, dividir o espaço com alguém. Isso. Ou então usar aqueles espaços de coworking médico, que viraram uma febre, né? Tem vários por aí. E por que isso ajuda? É só para dividir a conta do aluguel? Ajuda muito, porque você pulveriza os custos fixos. Você racha o aluguel, a secretária, a limpeza, a internet, a estrutura toda. Isso joga o seu ponto de equilíbrio lá para baixo. Diminui o risco, né? Exatamente. Diminui muito o risco financeiro inicial. É como se fosse um test drive, sabe? Você consegue sentir o mercado, começar a formar sua clientela, sem precisar fazer aquele investimento pesado e super arriscado logo de cara num espaço só seu. Parece uma estratégia bem pé no chão para começar, né? Mas digamos que a pessoa decida mesmo montar o próprio espaço, começar do zero. Não é só achar uma sala legal e pronto, né? O que precisa vir antes de pensar em pintar parede e comprar móveis? Esse planejamento prévio deve ser puxado. Nossa, é absolutamente crucial. O material reforça muito isso. Sentir o mercado é bom, mas sem um planejamento estratégico bem feito é como dar tiro no escuro. O primeiríssimo passo é definir bem o seu público-alvo. Público-alvo. Tipo, para quem eu quero atender? Exato, mas tem que ir fundo nisso. Não basta dizer, quero atender pessoas que precisam de um cardiologista. Tem que ser mais específico. Como assim mais específico? Muito mais. Qual nicho dentro da sua especialidade você vai focar? O material até cita exemplos, né? Um cirurgião vascular vai focar só em doença venosa, ou vai abraçar arterial também. Uma plástica vai mirar mais em cirurgia de mama ou em rejuvenescimento facial. Entendi. E essa escolha depende do quê? É uma combinação. Claro que tem a ver com a paixão do médico, com o que ele mais gosta de fazer, mas tem que cruzar isso com a realidade do mercado, né? Qual a demanda na região que você está pensando? Qual o perfil das pessoas ali, o que elas precisam, o que elas podem pagar? Quem você realmente quer que sente na sua cadeira? E definir isso impacta todo o resto do planejamento. Totalmente. Impacta onde você vai montar o consultório, como vai ser sua comunicação, que tipo de serviço você vai oferecer. Ajuda a construir o que chamam de modelo de negócios. O material até menciona o Business Model Canvas como uma ferramenta útil para isso. O Canvas. Já ouvi falar. Sem precisar entrar nos detalhes técnicos dos 9 blocos, ele te ajuda a organizar as ideias, tipo, quem é meu cliente, o que eu ofereço de valor para ele, como eu chego até ele, o que eu preciso para fazer isso acontecer, como eu vou ganhar dinheiro. É o mapa do seu negócio consultório. Legal, mas olha, antes de fazer mapa, pensar em modelo de negócio, público, tem uma coisa que vem antes de tudo isso, não tem? O básico do básico. Com certeza absoluta. O alicerce,
A base que não dá para negociar, que sustenta qualquer consultório que queira dar certo, é ser um médico competente, excelente, atualizado, dedicado. Ah, sim. Não adianta ter um melhor plano se o serviço não for bom. De jeito nenhum. O melhor plano de negócios do mundo não salva uma prática médica medíocre. E isso exige o quê? Estudo constante, atualização sempre. Não dá para parar de estudar. E falando nisso, né, em preparo, em estudo contínuo, para quem está nessa fase, seja na faculdade ainda, se preparando para a residência, ou mesmo já atuando e buscando se atualizar, ter a ferramenta certa ajuda demais. Nossa, faz toda a diferença. O volume de informação hoje é gigante. Pois é, então, ó, se você é estudante e quer se preparar de verdade, a dica é: entra agora em medicob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil. Tem prova anterior de tudo que é instituição, questão comentada para entender o raciocínio, resumo prático, aula completa e até flashcard pronto para revisar onde quiser. É um recurso muito poderoso para fortalecer essa base de conhecimento que a gente está falando. Ótima dica mesmo. Ajuda a manter essa base sólida. E aí, voltando para o planejamento, depois de definir público, modelo, vem a hora de botar os números na ponta do lápis, as projeções financeiras. A parte que dói. Ah, pode ser, mas é necessária. É estimar os custos fixos e variáveis com o máximo de detalhe possível. Criar uns cenários de receita, um otimista, um realista, um pessimista, calcular aquele ponto de equilíbrio que a gente falou. Para saber onde está pisando. Exatamente. O material tem uma frase ótima sobre isso. Erre no papel quantas vezes precisar. Porque corrigir no papel custa muito, muito menos do que corrigir na prática, com um boleto chegando e sem dinheiro para pagar. Nossa, verdade. Faz todo sentido. Ok, planejamento estratégico e financeiro na mão. Agora, a parte prática mesmo. Decidi abrir. Quais são os passos burocráticos e estruturais para tirar o consultório do papel? Parece um labirinto de siglas e papelada. É um caminho com várias etapas, né? Mas dá para fazer. O material detalha bem. Primeiro, o lugar físico. Achar e alugar a sala ou o imóvel. A sugestão geral é começar alugando, para não empatar um dinheirão logo de cara. Um capital que pode fazer falta para outras coisas. Certo, alugar é mais flexível. E depois? Aí vem a formalização. Abrir a empresa, tirar o CNPJ e aqui, olha, a ajuda de um contador é quase essencial. Ele vai te orientar sobre qual a melhor estrutura, se vai ser empresa individual, sociedade, e qual o regime tributário mais vantajoso, Simples Nacional, lucro presumido. Isso impacta direto nos impostos que você vai pagar. E as licenças? Aquela sopa de letrinhas que dá medo. CNS, vigilância. Sim, são algumas, mas são essenciais para funcionar dentro da lei. Precisa do alvará de funcionamento, que é da prefeitura, precisa do cadastro no CNS, o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. Pensa nisso como a certidão de nascimento oficial da sua clínica no sistema de saúde. Sem ele, você meio que não existe legalmente. Importante. E tem a licença da vigilância sanitária, que é super crítica. O que exatamente a vigilância sanitária fiscaliza? É só limpeza? É bem mais que limpeza. É tudo que envolve segurança, higiene, como você esteriliza um material, como descarta lixo contaminado, o fluxo de pessoas para não ter contaminação cruzada. Eles vão querer ver seus POPs. POPs? O que é isso? Procedimentos operacionais padrão. Basicamente, é o manual de instruções da sua clínica. Detalhe o passo a passo de como fazer as tarefas críticas para garantir a segurança e a qualidade, tipo como esterilizar, como limpar cada coisa. Entendi. O como fazer documentado. E o Conselho de Medicina, o CRM, onde ele entra nessa história da abertura? O consultório precisa ser registrado no CRM do seu estado. E é obrigatório nomear um diretor técnico. Quem é essa pessoa? Geralmente é o próprio médico dono ou um dos sócios, se for sociedade. É a pessoa que responde legalmente pelo consultório perante o CRM e também perante a vigilância sanitária. Se tiver algum problema administrativo, alguma questão sanitária, a responsabilidade cai sobre ele ou ela. É uma função com peso legal, sabe? Entendi, tem responsabilidade aí. O material também falava de uns manuais do CFM, o Conselho Federal. Sim, isso é importante. O CFM tem normas que definem os requisitos mínimos de estrutura
dependendo do que você vai fazer no consultório. Um consultório nível 1, que é só para consulta mesmo, tem exigências mais simples. Mas que fizer procedimentos. Aí as exigências aumentam, principalmente se usar sedação, anestesia. O exemplo que o material cita é a necessidade de ter um carrinho de parada, com desfibrilador e tudo mais. É fundamental checar esses manuais para ter certeza que a sua estrutura e seus equipamentos estão adequados para o tipo de serviço que você quer oferecer. Não dá para improvisar nisso. Ufa. É uma lista e tanto. E depois dessa maratona de papelada e estrutura, ainda falta gente para fazer a coisa funcionar, a equipe. Exatamente. Contratar secretária ou secretário, talvez um técnico ou técnica de enfermagem, dependendo do que você faz, e aí entra outra camada de planejamento, pensar no processo seletivo, no treinamento, nos custos trabalhistas, encargos, tudo isso tem que estar na conta. Portas abertas, licenças na parede, equipe contratada e treinada, o palco está montado. Mas aí vem o desafio que não acaba nunca. Como atrair os pacientes? Como fazer para ter uma agenda cheia, ou pelo menos saudável? Essa é a pergunta de R$1 milhão, né? E o material que a gente viu deixa bem claro, apesar de todas as estratégias de marketing que existem hoje, a base de tudo, o que realmente sustenta o consultório a longo prazo, continua sendo um atendimento médico excelente e uma experiência positiva para o paciente. O que seria essa experiência positiva na prática? Além de acertar o diagnóstico, claro. Vai muito além da competência técnica, que é o mínimo esperado, né? É ser humano, é ouvir de verdade com atenção, dedicar tempo na consulta, não fazer tudo correndo. É fazer um exame físico cuidadoso, sabe? Não tratar o paciente só como um CID, um número, uma doença. É o lado humano da medicina. Exato. E a atenção depois da consulta também, o acompanhamento. Esse cuidado genuíno, ele fideliza. E ele gera a melhor propaganda que existe. Que é o famoso boca a boca. Exatamente. O material ressalta demais o poder do boca a boca ainda hoje, mesmo com internet e tudo. E os números que ele traz são impressionantes. Um paciente satisfeito, feliz com o atendimento, tende a te indicar para umas 5 outras pessoas. É bastante. Mas olha o outro lado. Um paciente insatisfeito. Esse pode queimar o seu nome para 18 pessoas ou mais. O impacto negativo é muito, muito maior. Então, cuidar bem de cada paciente que entra pela porta é, na verdade, a melhor estratégia de marketing que você pode ter. Nossa, é um número forte esse. Faz pensar. E além do paciente indicar, tem a indicação que vem de outros colegas médicos, né? O networking, fundamental também. Para receber indicação de colega, claro, você precisa ser reconhecido como tecnicamente bom. Mas não é só isso. Precisa cultivar bons relacionamentos na comunidade médica. Ser acessível, ser ético. E tem alguma dica específica sobre isso no material? Tem uma muito importante. Sempre, sempre dê um retorno para o colega que te indicou um paciente. Agradeça a indicação, informe o que foi feito, qual o plano, claro, respeitando o sigilo do paciente. Essa comunicação simples fortalece a confiança, mostra profissionalismo, respeito pelo colega e estimula que ele te indique outras vezes. Boa dica. E o marketing mais ativo, tipo, ter um site, usar rede social? Também tem seu lugar, claro. Mas o material coloca isso como parte de uma estratégia maior, de posicionamento. Não é só sair postando qualquer coisa. É pensar, qual é a minha proposta de valor única? O que eu ofereço de diferente? E como usar a internet para isso? Ter um site profissional é importante. Gerar conteúdo que seja útil de verdade para o seu público-alvo, que responda às dúvidas que eles têm. Isso ajuda a ser encontrado quando eles pesquisam no Google, por exemplo. É o tal do SEO, né? É construir sua autoridade online, mostrar que você entende do assunto de forma consistente. Olhando para tudo isso que a gente conversou, nossa, fica muito claro que gerenciar um consultório é bem mais do que só atender paciente, né? Exige uma transformação pessoal, quase. Exige, sim. Exige uma virada de chave na cabeça. Esse é um ponto central que o material discute. O médico precisa começar a se ver também como um empreendedor.
e vê o consultório como um negócio. E muitos médicos têm essa veia empreendedora, mas nem sabem. Exatamente. Muitos têm esse espírito, essa vontade de construir algo, mas às vezes relutam em assumir esse chapéu de gestor, de dono do negócio. E essa nova identidade de médico empreendedor pede habilidades que, bom, a gente não aprende na faculdade de medicina, né? Finanças, gestão de pessoas. Com certeza não. É preciso correr atrás, desenvolver noções de finanças, de gestão de equipe, de marketing, de planejamento estratégico. O relato que a gente analisou fala muito de ter aprendido na marra, errando e acertando. Que é um jeito mais doloroso, imagino. Bem mais. Mas o planejamento ajuda a encurtar essa curva de aprendizado, a evitar alguns tombos. E mesmo que você decida contratar ajuda externa, tipo uma consultoria financeira, uma agência de marketing, é crucial ter o conhecimento básico para saber o que pedir, para poder avaliar se o trabalho está sendo bem feito, para tomar as decisões finais de forma informada. Não dá para delegar tudo seriamente. E imagino o conflito interno que isso deve gerar às vezes. O material fala do jaleco versus o blazer, né? O médico versus o gestor. É um equilíbrio delicado e constante. Como é que você toma decisões que são boas para o negócio, sem em nenhum momento comprometer a ética e o cuidado com o paciente? O exemplo que o material dá é ótimo. Você tem uma agenda lotada, mas surge um imprevisto pessoal sério e precisa cancelar tudo. O humanamente compreensível. Totalmente. Mas do ponto de vista do negócio, isso tem um impacto direto no faturamento daquele dia, talvez daquela semana. Afeta o ponto de equilíbrio do mês. Não tem resposta fácil para essas situações. O material até menciona que, com o tempo, a tendência pode se pender um pouco mais para o lado gestor, para o blazer. Mas é uma busca muito individual encontrar esse equilíbrio entre o cuidar e o gerenciar. Que análise fascinante desse mundo por trás da porta do consultório. Fica muito claro que o sucesso parece depender dessa alquimia, né? De combinar excelência clínica, que é a base, com uma visão de gestão, de negócio. Exatamente. E a importância vital de planejar antes, de entender os números, dominar os custos, saber seu ponto de equilíbrio e, talvez, acima de tudo, manter um foco que não desvia nunca da experiência do paciente. Seja começando pequeno, num espaço dividido, ou construindo algo do zero, esses pilares parecem ser os mesmos. Fica, então, uma reflexão final para quem nos ouve, que vai um pouco além da planilha e da burocracia. Como será que o fato de se tornar dono da própria carreira, responsável direto pela relação com cada paciente e também pela saúde financeira do próprio negócio, como isso transforma a maneira como o médico encara a própria vocação, o propósito na medicina? Fica aí para pensar.